Para que nasci, se não for para te servir? Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar. Cante, se não for para te adorar. Para que nasci, se não for para te servir? Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia, celebra o nome dele, igreja. As palmas. Celebra aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ao único Deus verdadeiro. Aleluia. Cante, igreja. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Igreja, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta. Sim, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, canta. Aleluia. Se não for para te servir, Porque estou aqui, se eu quero te adorar, aleluia. te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Sim, Senhor, Senhor, estou aqui. Diga,
criançada linda. Faz toda a diferença, sabia? Essas vidinhas aqui, tão preciosas, né? Daqui a pouco eles vão estar cantando, dançando aí do jeito que nós sonhamos, né? Quebrar todas as barreiras, amém? Deus continue abençoando essas crianças, as nossas crianças, né? Nossos adolescentes. E nós vamos agora. Você quer se sentar um pouquinho? Pode. Vamos descansando aí. Nós temos orado pelas crianças, né? Entregando nas mãos do Senhor, consagrando as crianças e pedindo para que o Senhor guarde a Bela. Adeus. Para que o Senhor guarde os nossos pequenos, né? Que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, que eles sejam, sabe, tenham a mente e o coração guardados, né? Por Deus. É muito importante. E se você é pai ou é mãe, faça essa oração todos os dias pelos seus filhos. Imponha as suas mãos, ore, profetiza sobre eles aquilo que você sabe que Deus tem para a vida deles. Não deixa eles irem crescendo, senão o mundo toma conta deles. Se você deixar, se você não se apossar, o mundo vai tomar conta deles. Nós temos acompanhado, né, tudo que tem acontecido, e hoje, vindo para cá, a Isabela veio com a gente, e viemos conversando com ela, e ela falando que na escola eles falam, orientam, tudo que eles não devem fazer, tudo o que eles têm que fazer. Mas é muito importante que em casa eles tenham essa orientação, sabe? Sentar com eles uma vez ou outra para conversar, para orientar, para mostrar, né? Tem muita coisa na internet que está ali, então você pode mostrar o que está acontecendo. Faça isso, para a gente não perder os nossos filhos, né? Os nossos pequenos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para isso a oração tem todo o poder. Quando nós oramos, entregamos nas mãos do Senhor, né, os nossos queridos, o Senhor cuida deles. Mas tem que ser uma coisa incessante. Nós não podemos parar um minuto de orar pelos nossos queridos. Amém? Amém. E por isso nós temos de segunda a sexta, todas as noites, 2 períodos de oração. E nós temos visto Deus se alegrar, por quê? Porque Ele tem respondido, porque Ele tem trazido, sabe, a resposta daquilo que nós colocamos diante dEle. Sabemos e pedimos para que Ele faça tudo de acordo com a vontade dEle. Nós queremos isso ou aquilo, se for da tua vontade, Senhor. Se não for, então eu não quero. E nós temos feito essa oração. E as pessoas têm voltado, sabe? Aqueles que se afastaram da presença do Senhor, aqueles que estavam frios espiritualmente, estão voltando. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que toca os corações. É Ele que convence. O Espírito Santo de Deus que convence. Então nós temos que estar constantemente, e hoje em dia, mais do que nunca, na presença do Senhor, buscando a orientação e a direção dEle. Amém? Então eu te convido, se você ainda não faz parte desse grupo que tem crescido a cada semana, me procure no final do culto, me dê o seu nome, o seu número de WhatsApp, porque é através do WhatsApp que nós oramos. Então, eu vou ligar para você no dia que você escolher, né? Não precisa ser todos os dias, pode ser só um dia, 2, 3, quantos você puder. Amém? E aí nós vamos aumentando esse grupo. Eu sei que lá no céu, as nossas orações estão chegando ao coração do Senhor. E eu glorifico a Deus por isso. Que as estratégias que o Senhor nos dá, Ele se encarrega de fazer prosperar. E é isso que nós temos visto. Amém? Amém? Eu gostaria que os adolescentes também fizessem parte desse grupo. Eu sei que se orar, mas é importante. Os pais ajudam. Amém? Amém. Descansaram? Vamos ficar em pé de novo? Nós vamos orar agora pela nossa família, entregar nas mãos do Senhor os nossos queridos, aqueles a quem amamos, mesmo que eles estejam distantes, né, dos caminhos do Senhor, ou que
que estejam enfermos ou precisam ser libertos. Não importa. Deus é poderoso para transformar, sabe? Deus é poderoso para escrever uma nova história para cada um deles. E é isso que eu peço. Deus, escreve uma nova história. Sabe? Muda completamente o coração. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Quebranta o coração. E assim nós vamos orando um dia após o outro, até que nós vamos ver a resposta do Senhor, a transformação feita nas vidas dos nossos queridos. Amém? Feche seus olhos agora e entregue para o Senhor os seus queridos. Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, porque cremos, temos certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que tem nos guardado, que tem guardado o nosso coração e a nossa mente. É o Senhor que pode transformar a vida dos nossos queridos, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Visita cada um dos nossos queridos. Visita, Senhor, e toca o coração, toca a mente, Senhor. Transforma, liberta, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, ó Deus. Nós sabemos que hoje os dias são maus, sabemos que o inimigo tem batalhado e ele não descansa um único segundo, Pai, para ceifar as vidas, para tirar as vidas da Tua presença, Senhor. Nós cremos, Pai, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor. Ele pode tentar, mas nós estamos aqui ajoelhados, Pai, clamando a Ti, ó Deus, pela salvação, pela libertação e pela cura. Por isso entregamos nas Tuas vidas, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, desejamos, Pai. O Senhor é o Deus da nossa vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos e te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai, Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Parece que é comum, mas a gente tem que agradecer a cada vez que a gente pode estar aqui, porque são muitas as coisas que acontecem para a gente não vir. E que nós possamos ter isso em mente e aproveitar enquanto temos um lugar para poder servir. Eu sei que na nossa própria casa a gente também pode fazer isso, mas é bom estar em comunhão com os nossos irmãos e aprendendo mais da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa estar trazendo aqueles que não chegaram ainda e abençoando esses que já estão aqui. O Senhor possa estar abrindo a mente desses pequenininhos para que Tua palavra possa entrar e nunca mais sair. Eles possam também ler e aprender em casa e possa ficar guardado no coraçãozinho deles. Abençoa os pais, as pessoas que cuidam deles e protege cada coração e cada mente de cada influência maligna que possa vir durante a semana, que eles possam estar protegidos com a Tua palavra, que é a mais poderosa de todas. O Senhor possa estar abençoando a nós, professores, para que possamos passar a Tua mensagem para eles, e não somente o que nós planejamos, e que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, perdoe os nossos pecados. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. No momento da Santa Ceia, o presbítero André vai estar ministrando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei preso ali na multidão de crianças aqui. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Abre a sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Amém? Em outra versão, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, Cordeiro Santo de Deus. Nós queremos te exaltar e agradecer o teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor por este momento, Pai amado, em que nós teremos aqui a ceia, um momento em que nós iremos congregar juntos, ter uma comunhão juntos, comer do pão e beber do cálice juntos. Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora. Por isso, lava-nos de todo o pecado neste momento e que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ao que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você bem sucinto, podem sentar, fica à vontade, porque nós hoje temos a ceia e temos muitas mais coisas acontecendo aqui hoje para a glória de Deus. Nós vemos aqui então Paulo dizendo à igreja de Corinto que eles deviam se limpar, né, se purificar de todo o velho fermento. O fermento que ele simboliza o mal, ele simboliza o pecado. E quando a pessoa tem esse fermento nela, ele vai azedando dentro dela e ele vai crescendo, ele vai inchando. Então nós nos tornamos totalmente pecadores, totalmente impuros diante de Deus. Por isso Deus pede mediante a Paulo que nós nos livremos desse fermento que é o pecado, que nos afasta da presença de Deus. A palavra de Deus assim que Deus não pode ver, contemplar o mal, o pecado. Então nós devemos nos separar, nós devemos nos santificar. Mas eu queria dar ênfase aqui, principalmente quando Paulo vai dizer que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Esse mês de abril se comemora a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, né? Daqui 2 domingos é a Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa ela é um símbolo para nós cristãos da paixão de Cristo, né? Aquela última semana onde Jesus, última semana de vida de Jesus, assim, antes da sua morte, né? Depois ele vive eternamente, glória a Deus. Mas ele vem então, na segunda-feira, ele entra, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E ali, entrando ali, todo mundo o adora, e ele segue então para Jerusalém, ele purifica o templo. Na terça-feira ele vai pregar uma pregação escatológica e vai dizer que o templo seria destruído e ele diria que o Filho do Homem iria voltar. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira nós temos o pacto da traição, onde Judas ele vai fazer um pacto com os sacerdotes, né, com os mestres, os fariseus, para que ele entregasse a Jesus Cristo. Isso veio numa quarta. Na quinta-feira, Jesus então enviou seus discípulos para poder preparar a Páscoa. E a palavra de Deus diz que Jesus ele ansiava comer aquela Páscoa. Então, na quinta-feira, Jesus ele pratica o ato então ali durante a Páscoa, na ceia da Páscoa, ele então concretiza o ato da ceia na quinta-feira. Jesus depois vai para o monte, vai para o Getsemane, e lá ele é preso. Na sexta-feira ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado. E no domingo de manhã ele ressuscita. Amém? Amém. E assim, eu gostaria de falar um pouco sobre o Cordeiro Pascal. Ele não está aqui, ele não foi de 2000 anos atrás, ele é bem antes, ele antecede muito antes disso. Ele antecede toda a história. Os judeus eles comemoram o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, sem saber, né? Está lá em Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Êxodo. Êxodo, versículo 14. Nós temos ali em Êxodo Moisés, que escreveu o Pentateuco, os livros da lei. Êxodo 12. Vamos ler do versículo 5 ao 7, por favor. Êxodo 12, versículo 5 ao 7. Diz assim, ó. Isso aqui é Deus falando com Moisés e Arão.
O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, de todo o ajuntamento da congregação de Israel, e sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerão. E no versículo 12 diz assim, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, ou por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então nós temos aqui Deus falando com Moisés e com Arão, de que eles deviam matar um cordeiro perfeito, Jesus Cristo, cordeiro perfeito. Eles deveriam matar um cordeiro perfeito, e eles deveriam passar o sangue nos umbrais, nos portais, no portal da casa deles, porque o próprio Deus disse que ele iria saltar. Em hebraico, Páscoa é Pessar. Pessar é passar por cima ou pular. Então nós vemos ali a provisão de Deus para o seu povo. Todos os primogênitos iriam morrer, mas Deus proveu um cordeiro perfeito, para que no momento em que a morte passasse, não tocasse nos seus filhos. Então, por isso que simboliza este cordeiro. Então, até hoje eles comemoram, os judeus, essa Páscoa, esse passar. Deus os livrou da morte. Tem um grande homem de Deus chamado R.C. Sproul, que diz assim, disse que o rito de marcar as ombreiras com o sangue do cordeiro é um sinal de livramento. Não só um livramento físico, mas também eterno. De sua ira Deus nos livrou. Ele matou todos os primogênitos do Egito, mas ele nos livrou da sua ira. Então, assim, nós temos que louvar a Deus e agradecer a Ele por isso. Deus nos livrou da sua ira. E, futuramente, então, quando Jesus Cristo vem, Ele também vai nos livrar. Quem aqui é marcado com o sangue do Cordeiro? Amém? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem todo mundo. Quem aqui é marcado com o sangue do Cordeiro? Amém. Estou procurando alguém que não é, que se não for, nós iremos orar para que você venha ser lavado por este sangue. Amém? Glória a Deus. Então, este é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Ele veio para passar esse sangue precioso sobre nós, para que a ira do Senhor que vai vir, a ira vindoura do Senhor haverá. Aquele grande dia o Senhor irá julgar todos. E aqueles que não tiverem marcado morrerão, mas aqueles que tiverem marcado viverão eternamente. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, versículo 6. Eu vou ler aqui, que é mais rápido para mim. Hebreus 9, versículos 6 e 8 diz assim: Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no templo, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Nós vemos aqui que os sacerdotes entravam no templo diariamente para prestar o serviço, trocar os panos, cuidar ali do primeiro lugar, que é o santo lugar. Mas no Santo dos Santos, somente uma vez por ano,
que eles dizem em hebraico, Yom Kippur, que é o dia da purificação. Só o sumo sacerdote, ele entrava não sem sangue, porque ele era pecador. E esses pecados, eles não perdoavam pecados, simplesmente ficavam debaixo da tolerância de Deus. Então, o Espírito Santo vai entender aqui de que o novo caminho ele ainda não tinha vindo. Jesus, o caminho, a verdade, a vida, ele tinha que vir para que esse primeiro templo ele fosse destruído, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus ele está ali na cruz, está consumado e ele morre, a palavra de Deus diz que o véu ele se rasga de cima a baixo. Então aquele véu que impedia da gente entrar na presença do Senhor foi rasgado mediante ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o caminho do santo lugar de Jesus Cristo. Amém? Então o que Jesus fez? Em Hebreus 9, 11, 14 diz assim: então, quando porém veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, porque o sangue de bodes e bezerros não podem perdoar pecados, igreja. Então, nem por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Não precisa mais, todos os anos, alguém sacrificar. Uma vez por todas, Jesus Cristo, ele fez um ato perfeito. Então, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, sendo obtida eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras más, para servirmos ao Deus vivo. Então Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus, de João Batista, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista vai falar: eis aí o Cordeiro de Deus. É ele, esse Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Com seu próprio sangue, Jesus Cristo, ele purifica, ele tira toda a mácula dos nossos pecados. Ele nos purifica. Jesus nos purifica mediante ao teu sangue. Amém, igreja? Amém. Então, para a gente concluir, porque nós temos que acelerar aqui com a ceia, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, igreja? Amém. Então, se livre deste fermento, o fermento do pecado, o fermento da maldade, o fermento do mundo.
Nós andamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não se deixe contaminar com as coisas do mundo. Por que que nós temos que participar das coisas do mundo? Nós temos que ser influência, nós temos que ser luz, nós temos que brilhar neste mundo, nós temos que fazer a diferença. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelo mundo. E este fermento, ele vai levedando em nós. E ele vai aumentando. Daqui a pouco você nem percebeu, você nem percebe. Você já está totalmente contaminada, totalmente inflamada pelo pecado, pela maldade. E daqui a pouco você começa até a negar o Senhor. Então, Paulo vai nos indicar, vai nos dizer que nós devemos examinar a si mesmo. Então eu gostaria que você neste momento se examinasse. Ontem nós tivemos o batismo, 4 almas, para a glória de Deus. Hoje elas vão poder ceiar. Por quê? Porque nós cremos, a igreja protestante, ela crê que nós temos que ser batizados. E para se batizar, Marcos 16 diz assim, ó, aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Mas Marcos não vai dizer aquele que não for batizado, né? Mas nós precisamos sim nos batizar. Jesus, em Mateus, capítulo 28, ele vai dizer assim que ide pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja, sim, nós indicamos a todos para ceiarem, aqueles que já foram batizados, aqueles que estão em comunhão com Deus. Amém, igreja? Então, eu gostaria que vocês se levantassem. Antes disso, por favor, desculpa, feche seus olhos. Eu vou passar aqui para os meninos orarem pelos elementos. Enquanto isso, vocês se autoexaminem. Amém? Amém? Paz do Senhor. Vamos colocar de pé para consagrando os alimentos, em Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai querido, queremos, Deus, apresentar aqui diante de Ti, Pai, esse pão, que aqui representado o corpo de Jesus Cristo, que foi ali massacrado pelas ruas de Jerusalém, Pai querido e amado, para a remissão dos nossos pecados. E aqui mais uma vez estamos, Deus, para participar desse momento, o momento mais importante da igreja na terra, que é a Santa Ceia do Senhor, até que o Senhor venha. Que o Senhor venha, Pai querido e amado, abençoar mais essa ceia. Agradecemos por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de estarmos aqui para participar da Tua mesa. E nós nos consagramos, Pai, o corpo de Jesus Cristo aqui representado, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai nosso, Espírito Santo do Senhor. Nesse momento estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para também apresentar esse suco que representa o sangue do Cordeiro, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, antes nós estávamos distantes de Ti pelo nosso pecado, Pai, mas nós nos aproximamos pelo sangue. Hoje estamos próximos, Senhor. Hoje temos conexão direta com o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por esse presente. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos ceiar, Senhor, todos em paz. E que nós possamos, meu Pai, guardar, Senhor, essa lembrança para que nós possamos nos lembrar em todo o restante da nossa vida, Pai, até a consumação dos tempos. Em nome de Jesus. E mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que o mundo criado por tuas mãos.
que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Ele morreu por mim e por você. Ele derramou o seu sangue puro, carmesim, naquela cruz. E nós, neste momento, iremos celebrar este momento. Neste momento, iremos celebrar este momento. Na presença do nosso Deus. Amém? Portanto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Antes de você comer, eu gostaria que você se lembrasse que o pão ele é feito com trigo. E o trigo, ele é moído, ele é esmagado. E assim foi o nosso Senhor. Naquela via dolorosa, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele foi humilhado. Então, quando todas as vezes que vocês forem comer este pão, entendam isso. Ele foi moído pelos nossos pecados. Amém? Amém. Comamos do pão. Glorifique Ele, glorifique Ele.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Mas antes de beber, nós devemos lembrar deste sangue que foi derramado. O Senhor Jesus, ele começou a derramar o seu sangue no Getsemane. Ele começou a suar gotas de sangue. Ele pediu ao Senhor: passa de mim esse cálice, se possível for, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele sabia que ele ia beber do cálice da ira de Deus, coisa que nós não poderíamos. E ele derramou o seu sangue até a última gota na cruz do Calvário. Por isso, todas as vezes que você beber deste cálice, lembre desse sacrifício perfeito, amém? Troque o seu cálice com a pessoa que está ao seu lado e abençoe a vida dela, sendo esse costume aqui, amém? Aleluia. Como ele disse, fazei isso em memória de mim. Tomamos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que temos de te conhecer, de te servir, de te seguir, Senhor. E te agradecemos principalmente pela cruz do Calvário. Naquele lugar, naquele dia, o Senhor nos comprou, se pagou um alto preço, preço de sangue, um sacrifício perfeito, Senhor. Por isso estamos aqui hoje. Declaramos o nosso amor e nossa total dependência de Ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. E te agradecemos, ó Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Espírito Santo, que mora em nós. Que a nossa vida seja sempre um louvor a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. É, Senhor. Obrigada, Jesus. Canta, igreja, por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais uma vez, igreja. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és aquele que nos guarda. Tu és aquele que nos esconde. Oh, Senhor.
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor que nos ouve quando estamos em aflição. É o Senhor que nos fortalece quando estamos fracos. É o Senhor que nos sustenta. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Nada é impossível.
Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Glorificado seja o nome do Senhor. E se neste dia você está passando por algum momento difícil, angústia, afronta, medo, insegurança, saiba que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você, Aleluia. Ele traz a solução. Ele traz o escape, Ele traz a libertação. Não entristeça o teu coração. Não permita que a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança tomem conta do teu coração. Entenda e lembre-se sempre de que Jesus Cristo é poderoso para mudar qualquer circunstância. E declare neste momento: nada é impossível para ti, Senhor. Nada, Senhor. Nada, Senhor. Aleluia, Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor Jesus. Nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza. Por isso, neste momento, entregamos nas tuas mãos e deixamos diante do teu altar, Senhor, todas as nossas dores. Crendo que o Senhor trará o refrigério, Senhor, a cura, a restauração, a vida sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar lendo um versículo aqui, 2 versículos, que a gente já conhece bastante, só por introdução. Aliás, 3 versículos, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2, 3 e 4.
estamos bem. Todos acharam? Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós aqui sempre pregamos a palavra, pregando a Bíblia, e pregamos sobre a volta de Jesus, sobre o pecado, sobre vida de santidade, vida que você tenha que ter mais fé, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, buscar, estar sempre em comunhão, intimidade com Deus. E de vez em quando eu sempre recebo reclamações, né? Que a gente prega muito sobre pecado. E as pessoas não queriam ouvir sobre pecado. Interessante isso, né? Pessoas na igreja que não querem ouvir falar sobre pecado, sobre nada. E essa semana atrasada, semana passada, eu recebi um áudio até de reclamação. O áudio tem 14 minutos e 8 segundos de reclamação. A pessoa reclamando que ela está bem com Deus, e a gente sabe que realmente não está bem, mas ela falou que eu preguei para ela, que eu vi ela entrando na igreja, e eu peguei e fiz uma mensagem para ela. Você tem que preparar a mensagem com antecedência, a pessoa não vem todo domingo na igreja. E é uma coisa assim, interessante, né? E as pessoas, é o texto que a gente leu, né? Chegaram nos últimos tempos, as pessoas serão fumigamento, né? Comichão, barulho nos ouvidos, vão querer ouvir a verdade, vão querer ouvir coisas que agradam o seu coração. E muitas igrejas, e aqui, inclusive aqui, nem na França, lá em Paris mesmo, já veio pessoas me falar que a igreja, uma pastora uma vez falou: olha, não pregue aqui, uma pessoa que quer pregar sobre a igreja, não pregue sobre pecado. As pessoas ficam uma semana inteira já com problemas, dificuldades, vem para a igreja no domingo e diz: não, vai colocar peso nas pessoas. Né? Se a gente não buscar ao Senhor, não buscar a face do Senhor, a gente esfria. Né? A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos esfriarão da fé. Muitas pessoas vão abandonar a fé, vão apostatar da fé, não vão suportar a sã doutrina, a palavra de Deus. A Bíblia está falando, Paulo está dizendo aqui para o seu discípulo Timóteo: pregue a palavra tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, ensine. E nós temos que conviver com isso, né? Você vai pregar a palavra, as pessoas não gostam de ouvir pregar sobre a volta de Jesus. Eu tenho uma igreja que recentemente até o pastor me falou: o pastor lá falou que para pegar, não falar muito da volta de Jesus não, todo mundo já sabe, então não precisa ficar falando muito não. Gente, você tem que falar todo dia, toda hora, todo tempo, todo momento, porque virá tempo que pessoas vão querer sair fora, porque não quer mais a palavra do Senhor. Então hoje eu quis falar sobre, mais uma vez, sobre a mentira. Porque essa semana é celebrado em vários países o Dia da Mentira. Eu tinha, na realidade, outra mensagem para fazer, mas eu falei: não, vou aproveitar que tem esse vídeo, esse áudio, né, de 14 minutos, gente. A pessoa desabafou. 14 minutos é um desabafo, né? Porque ela está bem com Deus, que está tudo bem com ela. A gente sabe que não está. Porque não está mesmo. Tem várias coisas, não vou dar mais detalhes aqui, mas que Deus conhece o coração dela, mas quem está bem, quando você dá uma mensagem desta sobre pecado, para a santidade, não vai se incomodar. Incomoda aqueles que estão com problemas. Né? Então,
eu falei, vou aproveitar e vou falar sobre o dia da mentira. Porque a mentira, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Uma coisa que Deus não criou é mentira. O diabo é o pai da mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E muitas pessoas, muitos crentes, brincam com seus filhos, brincam, 1 de abril é brincadeira, é mentira. E mentira não é coisa de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Você fala para o seu filho, você tem que falar a verdade, explicar o que é correto. Né? Então, nós sabemos que a queda do homem começou com uma mentira. Eu queria saber isso em Gênesis capítulo 2. Versículo 8, versículo 9. Gênesis 2, 8 e 9. Diz: E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O versículo 15 até o versículo 17 diz: E tomou o Senhor Deus o homem, Deus tomou o jardim, colocou o homem ali no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim ali no Éden, comerás livremente, todas as frutas você pode comer. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Era essa a ordem de Deus. Deus criou o jardim do Éden. Plantou o jardim, colocou ali o homem e falou: olha, você está livre, come todas, você vai cuidar, você vai comer de todas as árvores, de todas as frutas, mas de duas árvores você não vai comer. E uma dessas é a ciência do bem e do mal. Ok. Capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6, diz: Ora, a serpente, Satanás, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, Satanás, disse à mulher: certamente não morrereis. Olha como que Satanás fez: não comerás, você não vai morrer. E a Eva vai sendo enganada, ela come dessa fruta, e depois chega o seu marido, ela dá também a fruta. Então a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,14 que Adão não foi enganado, ele estava fora, ele não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que acontece? O homem desobedeceu a Deus. Aí entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz em Romanos 5,12: pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. E toda a sua raça, toda a sua geração, toda a sua filiação foi contaminada. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o versículo 19 diz: mas também pela obediência de um homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, por isso que Deus, ele abomina a mentira. Deus detesta a mentira.
Deus não aprova mentira. E quem mente, e mentira, não tem tamanho mentira pequena, mentira grande. Mentira é mentira. Então as pessoas, no dia a dia, que conhecem Jesus, que conhecem a verdade, mas ainda tem um pouco de mentira no seu dia a dia. Uma coisa que às vezes incorporou na pessoa mentir. Sei que, às vezes, por nada, a pessoa mente. E ela, às vezes, nem percebe que está mentindo. Se a pessoa, ela nem se dá conta, né? Ela está mentindo, consciente, mas não está dando conta as consequências que pode dar para ela. Se você fala alguma coisa assim, inconscientemente, você não está fazendo, você está querendo falar, pode ser que Deus reveja esse conceito em relação a você. Mas se você está conscientemente, às vezes a pessoa acordou tarde para ir para o trabalho, tarde, vai chegar no trabalho tarde, chega lá para dar uma desculpa, dá uma mentira, dá uma desculpa qualquer, que é uma mentira, para ficar bem. Então, se eu falar que eu acordei tarde, que eu não tenho responsabilidade, eu posso perder meu emprego. A Bíblia fala que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Por que é procedência maligna? Porque a mentira vem do diabo. Então nós temos que ter a nossa consciência. Hoje é uma palavra de alerta. Eu não ia falar sobre mentira, eu ia falar de outro assunto. Mas, como foi o dia da mentira, eu falei que as pessoas não querem ouvir a verdade mesmo, né? Querem ouvir a mentira. As pessoas, porque nos últimos tempos, muitos vão apostatar na fé. A Bíblia diz ali em 1 Timóteo, pode só ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Temos agora 2 Timóteo, né? Vamos agora ler 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muitas pessoas não vão querer ouvir mais a verdade que liberta. Jesus diz, em João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas estão presas pela mentira. E a Bíblia, eu não vou me estender muito, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos covardes, né, aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Você vê que classe que está, o mentiroso está junto, né? A sua paz será do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a parte dele. A Bíblia diz ainda em 21, 22, vamos ler Apocalipse 22, versículo 15. Amém? Ficarão de fora os cães, os imorais, né, os malfeitores, os que distorcem a palavra, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comete mentira, ficarão de fora. Ainda no capítulo Apocalipse 21, versículo 27.
Apocalipse 21, 27. E não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem mente, o seu nome não está no livro do Cordeiro. Quem mente, o seu nome foi tirado do livro do Cordeiro. O mentiroso não tem parte no reino de Deus. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Vamos só abrir em João 8,44 para você entender melhor. Jesus estava discursando e os fariseus estavam ouvindo. E ele chega aqui nesse momento, no capítulo 8, versículo 44, e falando para os fariseus, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando a pessoa fala uma mentira, ela está satisfazendo os desejos do... Pode falar, gente? Do diabo. Então, nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Amém? Amém. Então, nós temos que estar vivendo uma vida de santidade, uma vida aguardando a volta de Jesus. Nós temos que entender, né, que tudo que nós fazemos, nós agora somos novas criaturas. Tem um versículo aqui que diz, Efésios, capítulo 4. Versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 22. Efésios 4, 22. Diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que está dizendo? Não deis lugar ao diabo. Versículo 27. Amém? A Bíblia diz no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A gente somos novas criaturas, nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus. Estamos aqui nessa manhã, comemorando a morte de Jesus Cristo até que Ele volte. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para uma igreja santa, separada. Então, nós temos que estar nos preparando ao momento de, a Bíblia fala em 2 Coríntios 10, 16, o pão e a ceia é um momento de comunhão, de intimidade com Deus. E nós precisamos realmente estar buscando fazer a vontade do Senhor. E uma das coisas é falar a verdade, é viver na verdade. Toda mentira, tudo isso seja tirado do nosso meio. Então, se você vai entristecer o Espírito Santo de Deus, depois você vai, a Bíblia fala em Atos 7:51, né, você vai depois resistir ao Espírito Santo de Deus. Depois você vai apagar o Espírito Santo de Deus, 1 Tessalonicenses 5:19, e depois você blasfema com o Espírito Santo de Deus, porque você vai mentindo. A pessoa mentindo, ela está fora dos caminhos do Senhor. Ela pode estar fisicamente na igreja, mas Deus está fora. O Espírito Santo não tem comunhão com a pessoa mentirosa. Entenda bem. Então, nós temos que estar cada dia mais pedindo perdão a Deus, todos os nossos pecados. Pede perdão a Deus. Deus, eu quero falar a verdade. Deus, eu quero viver na verdade.
Tira de mim, ó Deus, todo o intento de Satanás, toda a seta maligna na minha mente. O diabo ele lança setas malignas na mente. A Bíblia diz em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele lança dardos inflamados na mente, no coração, para que a pessoa se perca, para que a pessoa se desvie. E a mentira é uma coisa terrível, amém? Te leva para o inferno. Fica em pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você aqui nessa manhã. Você já aceitou Jesus como seu coração. Você já conhece a verdade. Mas você precisa de um renovo espiritual para a sua vida nessa manhã. Você já aceitou Jesus. Eu te convido você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Onde você estiver, receber uma oração nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Você que está aí, está fraco, precisa do renovo espiritual. Precisa da graça de Deus, precisa estar aqui, se fortalecendo no Senhor. Eu faço convite para você, em nome de Jesus Cristo. Sabia que muitas pessoas às vezes ficam com vergonha, mas você tem que dar um passo de fé, em nome de Jesus. Sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saia do seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu estou orando por você, para Deus renovar, fortalecer, restaurar, curar, dar força, dar graça. Amém? Tira mais para cá, por favor. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. 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 Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer te dar força, Deus quer te dar graça. Deus quer restaurar a sua intimidade, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grande, maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Vocês estão aqui à frente, queria que você repetisse comigo essa oração, para que Deus possa fortalecer as vidas de vocês. Abra suas mãos, em nome de Jesus Cristo. A igreja feche seus olhos, esteja abençoando essas vidas aqui também. Senhor Deus e Pai, repete com voz alta. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou diante da Tua presença, ó Deus. Estou diante do Teu altar. E nesse momento, ó Deus, eu te peço perdão de todos os meus pecados, por pensamentos, por palavras, por obras. Eu te peço, ó Deus, me ajuda, me dê graça, me dê força, me renova, Senhor Deus, espiritualmente. Me dê graça, Deus, para viver neste mundo cheio de tribulações, cheio de problemas, cheio de confusões, cheio de guerras. Ó Deus, me ajuda, me vencer. Eu quero, Deus, perseverar em servir ao Senhor, em fazer a Tua vontade, em buscar a Tua face, em buscar a Tua presença. Me ajuda, Deus, me dê graça, que eu possa fazer tudo aquilo que agrada o Teu coração, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que fere a Tua santidade, tira da minha vida, tira dos meus pensamentos, tira da minha mente, me dê graça, me dê força, me capacita, Senhor Deus, na unção do Teu poder, na graça do Teu poder, que eu possa ser cheio do fruto do Espírito, ó Deus. Me encha, Deus, com o Teu Espírito Santo, me dê graça, me dê força. Eu te peço, ó Deus, confirma o meu nome no livro da vida, que eu possa ser contado entre os salvos naquele grande dia, no nome
orações, estendo as mãos aqui, abençoando. Tem mais uma oração aí. Amém. Glória a Deus. Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai amado, porque todas as manhãs se renovam graças à tua misericórdia. Senhor, venha abençoar cada um aqui, Pai amado, que todas as pessoas que aqui entraram, que elas saiam cheias do teu Espírito Santo, cheio cada vez mais, Pai, da tua sabedoria, Pai. Por isso eu te peço a tua bênção, a tua misericórdia e perdoa as nossas falhas, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Se vocês vierem aqui à frente, sabe, uma oração durante a semana, ali a irmã Lúcia está ali para dar o nome, amém? Glória a Deus. Aproveitar esse momento, vamos entregar o nosso certificado de batismo. Eu queria que o irmão evangelista André fizesse essa parte aqui, entregando, onde tivemos um batismo abençoado, em nome de Jesus Cristo. Primeiro do ano, aleluia. Amém, glória a Deus. Então eu gostaria de convidar aqui cada um que foi batizado, a Suraima, a Ana, a Etiana e a Jade. Se vocês estão com seus familiares, pode vir, tá? Jade, para trazer sua mãe. E pode vir. Assim só. Só fazer atenção. Subir aí. O Vitor também está aqui. Aqui, está aqui a Regina. Amém. Gente, ontem foi assim, foi muito bom. A presença de Deus ali. Quem estava batizando estava chorando, quem não estava batizando estava chorando. Um derramado do Espírito ali, foi assim, maravilhoso mesmo. Eu não sei se estão ali, aqui a Rose Cana Verde, por favor, a Lina, a Juliane. A Lina dá o quê? Embaixo. Amém. Pastor, está aqui, a Joel está aqui. Jo, posso, por favor? Gostaria que as mulheres aqui, elas entregassem aqui os certificados. Amém? Hã? Ah, tá. Paz, igreja, é uma honra estar aqui entregando esse certificado. Que Cristo nasceu na vida de vocês, vocês nasceram para Cristo e fico muito feliz, Ana, de ser a líder dos adolescentes e estar te entregando esse certificado. Que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, que Ele seja presente em todos os momentos, todos os seus planos sejam planejados por Deus. Parabéns. Sempre vai ser a nossa melhor escolha, né? Jesus sempre vai ser a melhor escolha. Oi, Tiana. Deus abençoe sua vida. Com certeza, essa é a melhor escolha que todos nós podemos fazer. Deixar essa vida, né, a vida antiga lá atrás, como a palavra fala, né, jogada no mar do esquecimento e ter essa vida nova com o Senhor Jesus. Deus te abençoe e aqui você já tem uma grande família já para te acolher, tá bom? Só para fazer a foto com a... Alguém tira a foto. Amém. Então... Paz do Senhor, igreja. Vou estar entregando para a Jade. A Jade, ela veio de longe para o batismo. Graças a Deus, Deus abençoe. Entregando esse diploma de batismo para a nossa irmã Zoe.
Jaina. Receba o carinho da igreja, receba aí o convite de fazer parte da família de Cristo na Igreja Pão da Vida Paris. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estevão, só um minutinho. Eu vou chamar. Amém. Vamos estar orando por essas vidas, né? Porque a caminhada é longa, né? Mas Deus está conosco. Amém? Estenda suas mãos. Senhor, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, por estas vidas que se entregaram a Ti, Senhor, que confessaram o Senhor como único e verdadeiro na vida delas. Pai querido, nós glorificamos ao Senhor, nós Te exaltamos, que o Senhor, ó Deus, esteja com elas em todos os momentos, Pai, que elas se sintam acolhidas e já são amadas do Senhor. Nós agradecemos o Senhor, ó Deus. Abençoe a sua família, seus familiares, ó Pai, onde eles estiverem, e que elas sejam, ó Deus, um testemunho vivo do Senhor nesta terra, porque sabemos que cada uma delas é um propósito do Senhor nesta terra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Só o Senhor e Deus. Em nome de Jesus. Nosso batismo vai ser em julho, agosto, vai ser no calor e é feito no Rio. Amém? Os próximos vão batizar, mas no Rio. Aleluia. Ontem foi aqui, né, no Espaço Pão da Vida, numa mini piscina, aquecida, né? Mais ou menos. Mas foi bênção. Agora vai ser o próximo. Se você não é batizado ainda, tem o desejo no coração de se batizar, faz depois com o presbítero André, para você pegar as instruções do batismo. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos ter o nosso momento de semeadura. Vamos semear agora na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você vai ter a oportunidade, o privilégio de poder semear na casa do Senhor. Você pode fazer com espécie, pode fazer cheques, pode fazer na casa bancária, ou você pode fazer por Virmão. Amém? Glória a Deus. Você está adorando ao Senhor, você faz o seu dízimo, a sua oferta. Seja fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos celebrar o Senhor. Oferte com alegria. Oferte com amor, com gratidão. Amém? Nós iríamos cantar um louvor, mas a gente acabou de mudar para a gente poder cantar que nós somos nova criatura. Amém? Aleluia. As palmas. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Pai. Tu és o Deus nosso Senhor e Salvador. E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Cante. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado arroguei no mar do vencimento do Senhor. Nova criatura, nova criatura, nova criatura. Eu não sou tudo o que você precisa,
criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. E meu passado, aleluia, tomado esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, declara igreja, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. 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 Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura eu sou. 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 A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. Meu passado, não há esquecimento. Aleluia. Diga, nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mais uma coisa, aleluia. Não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. 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 Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura eu sou. 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 criatura eu sou.
Oramos, igreja. Pai querido, bendito, amado, no nome de Jesus, Senhor, entramos mais uma vez diante da Tua presença, colocamos esses dízimos e essas ofertas, Pai, dos Teus filhos, né, que foi depositado agora neste momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha multiplicar, né, na Tua casa cada dia mais e mais, multiplicar na vida de cada um que ofertou, que dizimou nessa manhã, que esses dízimos e essas ofertas sejam, Senhor, para o benefício da Tua obra, para que essa obra venha crescer cada dia mais e mais e que vidas possam ser alcançadas para o Teu reino, porque nós sabemos que o Senhor está voltando e precisamos que as nossas portas continuem abertas para que possamos levar o Teu Evangelho, Senhor. Guarda a vida do nosso pastor, que sempre prega a verdade, o ID do Senhor está com ele todos os dias, então guarda ele, livra ele de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Daqui a pouquinho tem 2 avisos para dar. O Juliano vai estar dando um aviso nesse momento, a Joelma também. Amém. Sobre os adolescentes. Juliano, por favor. Paz novamente. Nós queremos dar um recado sobre a aula dos adolescentes. Nós somos líderes dos adolescentes. A gente está fazendo a aula todo domingo às 9 horas da manhã. São uma bênção. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a presença de vocês nas aulas e o quanto vocês têm crescido em tão pouco tempo, a diferença que eu vi em cada um de vocês. Vocês são uma bênção e nós amamos a vida de vocês. Jesus ama a vida de vocês. Então eu quero pedir para os pais para investir na vida dos seus filhos e trazer seus filhos no domingo de manhã. É antes do horário do culto, mas vocês podem estar tendo um momento aqui dentro da igreja, estar sentando, lendo a palavra, orando, intercedendo pela nossa igreja, né? Mas trazendo seus filhos. Se conhece algum adolescente, um sobrinho, alguém, traga para as nossas aulas. Nós estamos tendo palavras dentro da Bíblia. Todas as aulas, a gente montou uma apostila com muito carinho para eles. Todas as aulas são passagens dentro da Bíblia. A gente está aprendendo o livro de Romanos e a gente começou agora. Então, traga os adolescentes para eles acompanhar com a gente. A gente tem visto assim, muita diferença na vida deles já em pouco tempo, então eu creio que vai ser bênção também para a vida dos outros adolescentes. Então, que vocês invistam em quem vocês conhecem e tragam domingo de manhã, todos os domingos, a gente vai estar tendo a aula, sem exceção, todos os domingos às 9 horas. A gente vai preparar um cafezinho para eles ali e a gente vai estar tendo um tempo de comunhão e aprendendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Obrigada. Tá, eu vou contar o testemunho então do que aconteceu ontem. Como é importante a gente trazer as crianças, né? Porque ontem eu vim para o batismo e eu converso muito com os meus filhos sobre a palavra de Deus, explico tudo, mas eu não obrigo a não ser a vir na igreja. Todo mundo tem que acordar cedinho, todo mundo já sabe, cada um coloca o seu despertador e vamos para a igreja. E com alegria, lá em casa é assim, tem que ser com alegria. E aí ontem eu falei, eu vou no batismo, o Diogo é sempre meu companheirinho de carregar minha bolsa quando o pai dele não está comigo, e eu falei, vamos pro batismo comigo. Veio ele e o irmão dele. E ele estava pensando sobre, ele fez 12 anos, eu falei, agora Deus vai falar com você, e você vai decidir se você vai se batizar. E ele estava pensando. Aí no caminho vindo eu falei para ele assim, filho, sem querer te pressionar, já pressionando, mas você tem pensado, decidiu alguma coisa para eu já ir sabendo, né, que a gente está indo pro batismo, vai que toca, né, vai que cola. Aí ele falou assim, mãe, sem querer pressionar, já pressionando, né? Mas eu não pensei nada ainda. Eu acho que o ano que vem eu me batizo. Daí, porque Jesus não se batizou grande. Eu falei, filho, misericórdia, Jesus, foi Jesus, ele morreu com 33, foi crucificado, não, a gente tem que seguir o exemplo dele, né? Mas não é assim também. Tem que pensar certinho. Mas amém, vim. Cheguei aqui, a gente participou tudo do batismo, a Rose deu uma palavra abençoadora, que ministrou muito na minha vida, e naquele momento eu olhei para o meu filho e eu vi ele prestando atenção nela, e eu pensei, Deus, glória a Deus, porque eu conheço, saiu de mim, eu conheço muito bem, eu sei que o Senhor está ministrando na vida dele, e confiei. E eu não tinha combinado nada com o André, nada, eu estava ali quietinho, eu falei, eu queria tanto falar, dar uma palavrinha só, né, porque eu vim aqui só como visitante, que eu queria ver a Ana Clara batizar, né, porque ela é dos adolescentes. E aí o André chegou perto de mim e falou assim, você quer participar? Você pode fazer uma oração? Eu fiquei tão feliz, porque assim, Deus ouviu a minha oração ali, que eu queria falar algo, sabe? E aí eu fui, participei, quando estava encerrando, o meu filho chegou no meu ouvido e falou assim para mim, mãe, eu quero me batizar.
Ainda esse ano eu vou me batizar, eu já decidi que eu quero batizar. Então, assim, ele estava aqui, eu precisei estar aqui, eu precisei sair da minha casa, estar aqui, trazer o meu filho, trago todos os domingos. A prioridade da nossa vida sempre vai ser Deus, porque Ele cuida das demais coisas na nossa vida. Então, assim, essa é a importância de nós trazer, de nós investir na vida deles, porque é um investimento que não tem preço. Eu me batizei com 12 anos e louvado seja Deus, até hoje eu sirvo a Deus e tenho aprendido cada dia mais. Obrigada. Mais uma vez, Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. E a igreja cresce, ela cresce na graça e no conhecimento. Eu vou dar um recado sobre os casais, mas eu quero falar sobre os GCs. Alguém aqui já sabe o que é GC? Grupo de comunhão. Os irmãos sabem que está acontecendo isso na Igreja Pão da Vida? Levanta aí a mão, quem sabe que está acontecendo nos GCs? Então, para vocês que não sabem, a igreja está crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, aquela nossa ansiedade de estarmos fazendo culto durante as semanas já está acontecendo em algumas casas. Temos, por enquanto, 2, um em Saint-Denis e outro em Rony-sous-Bois, 93. Na minha casa, e vai ser muito bom receber os irmãos lá. Eu estou sempre mandando aí os recadinhos, mas venham, irmãos, participem. A igreja cresce, a igreja precisa de você. Precisa que você participe dos ministérios. Cada um aqui tem a sua porção aqui para entregar ao Senhor. Amém? E eu quero falar com os casais da Igreja Pão da Vida. Primeiro, você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, é muito importante que você esteja. Eu sei, irmãos, voz de grupo, aquela coisa, mas é a nossa forma de comunicação mais eficaz. Então, você precisa me dar o seu contato, ou para a Morena, levanta a mão aí, Morena, ali, tá? Eu fico aqui o tempo todo, quando acaba o culto, você pode me chamar. Você precisa, você que é casado e é daqui da Pão da Vida, você que está começando, quer caminhar com a gente nesse ministério, o Ministério Aliança, que é o Ministério de Casais aqui da igreja. Eu preciso que você me passe o seu contato do seu cônjuge. Um dos contatos já é o suficiente, tá bom? Para eu inserir você no nosso grupo. E nós íamos ter o nosso cineminha, mas por questões técnicas, como queremos oferecer o melhor para todos vocês, não pode ter acontecido, mas já estamos marcando uma nova data, mas nós já temos uma programação. Vamos ver se o pessoal da mídia vai colocar ali. E vamos fazer um piquenique bem legal, aproveitar esse tempo maravilhoso, né? Nossa, gente, que empolgação, né, Morena? Vai ter um piquenique, gente! Que tem uma coisa que o povo de Deus sabe fazer, é comer, né, gente? Oh, delícia, comer, falar das coisas do Senhor, né, pastor? O pastor também vai estar lá. Vai ser no sábado, dia 19, a partir das 15 horas, tá bom? Então, por isso que eu preciso que vocês se insiram no grupo. Nós vamos estar passando os detalhes, que é para levar, como que vai ser, tudo que vai acontecer no Parque de Seu. Eu acho que é assim que fala, né? Bem chique, tá bom? Vamos ter um ensaio fotográfico, vocês vão poder renovar aquelas foto velhinha dos casais aí, tá bom? Ter um ensaio profissional, hein? Um ensaio fotográfico para vocês, tá bom? Então vamos se juntar aí, vamos ajudar o ministério, vamos ajudar a Igreja Pão da Vida a crescer. Participe, não desanime não, é bênção para as nossas vidas. E por meio também do grupo do WhatsApp, vamos começar os nossos estudos para os casais, tá bom? Então participe, seja bênção na casa do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos terminar, mas antes de ter um anúncio para dar, nosso irmão Romualdo, ele é frequentador aqui todos os domingos, né? Inclusive no domingo passado ele veio. Mas nessa quinta-feira ele nos deixou. Ele partiu para a eternidade. Ele teve um ataque fulminante, né, de manhã, né? Isso, Regiana. De manhã, a esposa dele está aqui hoje. Ele tinha um problema de saúde. Houve por bem Deus o recolher. Então nós vamos seguir, né, o protocolo. Tem na quinta-feira agora, às 15h30, vai ser o velório dele. Tem o endereço depois, posso passar para vocês. E o sepultamento vai ser às 16h30. Um vai ser aqui em Paris, no 11,
E vai ser no cemitério de Paris, no Pantin, amém? Às 16h30. Se vocês puderem estar presentes, quem trabalha e quiser ir, ela deixou 2 atestações aqui, para você dar para o seu patrão, né? Para que você não perca o dia. E vamos estar unidos, né? Como igreja, naquele momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos terminar nesse momento. O irmão Sávio aqui, a irmã Viviane, eles têm uma cama para doar. E sai com o colchão, tudo, se pensa que for precisar. O Isaac vai estar trazendo aqui, ele vai depois combinar com o casal, vai estar trazendo aqui para o escritório, no Espaço Pão da Vida, que se você interessar nessa cama, você vem retirar aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus bem altas e terminar nesse momento. Amém? Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora de seu amado Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana na presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Onde vocês forem, vocês possam ser reconhecidos como os filhos do Deus Altíssimo, no nome de Jesus Cristo. Vai na paz do Senhor e diga para o seu irmão ter uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória